Boa noite. Olá, Boa pessoal. noite. Vamos chegando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí para nosso bate-papo de hoje. Tem um pouquinho de eco, né? Então, peraí. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vou abrir aqui um pouquinho aqui. Como vocês estão? Hoje um super bate-papo aqui sobre inteligência existencial e afetividade. A Bruna está chegando aí já já. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando. Coloca aqui de onde você está falando. Oi, Bruna, tudo bem? Pode mandar um invite. Sejam bem-vindos, bem-vindas para esse bate-papo existencial de hoje. Som, como é que tá o som e a imagem? Fala para mim. Como é que tá o som e a imagem? Beleza? Bom. Oi, querida Bruna. Olá, boa noite. Boa noite. Como é que você tá? Quanto tempo que a gente não se fala, né? Então, né? Na verdade, não. A gente está sempre nessa troca boa. Nessa Falando troca boa. o ser humano sempre, né? O pessoal está chegando agora, eu queria dar as boas-vindas, queria também agradecer você pelo tempo. É, a gente está com várias lives, uma programação extensa hoje na nossa rede, né? E isso é muito bom mesmo. Gente, olha só, deixa eu contextualizar você, Bruno, e o pessoal que está aqui. Ontem, o meu óculos quebrou, né? E eu tô com uma agenda lotada, não tive tempo de ir na ótica tentar consertar. E se não tiver jeito, eu tenho que fazer o exame, agendar o exame. Então, assim, eu vou ficar assim na nossa live para poder olhar os comentários. Ontem eu não percebi, eu fiz uma apresentação ontem. Quando eu olhei o vídeo, eu tava assim, ó. Vida real, né? É Trabalhamos com vida vida real. real, com honestidade, com verdade, é isso mesmo. Quem nunca, né? Pois é. Como é que a gente fala boa noite, Jussara, querida? Como é que a gente fala com afetividade nesse caso? Eu falei com afetividade agora? Total, total, porque possivelmente a tua fala afetou muitas pessoas que já se conectaram com alguma situação parecida. Eu mesmo já tive situações, né, em que algo meu quebrou e eu tive que improvisar. E enfim, né, teve uma situação engraçada que uma vez o meu salto da bota que eu tava quebrou no meio da sala de aula. Eu era professora, o salto voou lá num aluno. E assim, tipo, foi uma situação que no fim foi muito engraçada, né? Eu fiquei conhecida como a professora que perdeu o salto de sapato, mas tudo bem. E é isso, né? Isso é vida real. São coisas que acontecem com a gente e que é o que eu sempre digo, nunca é a situação em si, mas é como a gente lida com ela, né? Uhum. Pois é, e assim, a gente tem alguns caminhos. O exemplo desse que eu acabei de dar, que não foi planejado, mas acaba que se encaixa aqui no contexto da nossa live. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Fica até o final, porque hoje vai ser uma aula. Uma aula. A Bruna vai se apresentar, eu também vou me apresentar. Então, acredito que muitos aqui já me conhecem, outros conhecem a Bruna, mas a gente vai, até o final dessa live, trazer muita informação relevante para a sua saúde mental. Então, é muito importante. E isso aqui que está acontecendo, eu teria dois caminhos. Ficar estressado, ansioso, porque eu não consigo enxergar de perto sem o óculos.
né? Então, eu ficaria tenso em uma live, numa entrega importante, ou eu simplesmente viria com uma abordagem mais afetiva, né? De boa, gente, entenda aí o meu lado, né? Que eu sou ceguinho, né? E que eu tô perneta, o óculos tá perneta e tá tudo bem, né? Porque algumas pessoas podem ter o toque também, né, Bruna? E às vezes ficar vendo uma coisa que não tem contexto e falar, olha, o que que é isso? O que que é isso, cara? Então eu acho Uhum. que a afetividade é um pouco disso. Eu queria que você falasse um pouquinho de você rapidinho, para a gente começar nosso bate-papo. Enquanto o pessoal chega, talvez o Espiritualidades entre um pouquinho para trazer mais uma galera. Mas você que está aqui hoje, coloca nos comentários, só para a gente saber, eu e a Bruna, de onde você está falando, tá? De onde você está falando, coloca aqui para gente. E Bruna, é, afetividade, comunicação, inteligência existencial, inteligência emocional são coisas que fazem parte de um processo de autoconhecimento. E inteligência existencial, como você mesmo mandou áudio hoje, não é uma coisa muito divulgada. Então, olha aí, tem gente lá do sul. Então, e a palavra também, afetividade. Acho que seria legal a gente contextualizar. Então, fala um pouquinho aí de você, e da afetividade. E aí, o que você quiser me perguntar, e o pessoal que está aqui, eu vou ter o maior prazer aí de responder. O pessoal de São Paulo, Moçambique, olha aí, vai lá. Nossa, que bacana. Tô dando uma olhada rápida aqui, né? De canto de olho, tem gente de vários lugares. Que bacana. Eu acho isso da internet sensacional, sabe? Esse poder de conexão que a gente tem de vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Bom, me apresentando, gente. Eu tô vendo que tem muita gente conhecida aqui, né, que já me conhece, então vou fazer uma apresentação bem rápida, porque eu sempre acho que quando a gente se começa a se descrever, a gente se limita. E eu acho que a gente é tanta coisa, né? Mas para vocês saberem quem tá falando, meu nome é Bruna, eu sou psicóloga, sou membro fundadora da Virada Existencial, né, do meu Recall. E trabalho já há muitos anos com ansiedade, né? Então acaba que eu sempre vou dar uma passada lá pela ansiedade para falar sobre afetividade, para falar sobre inteligência emocional, principalmente porque hoje em dia faz parte da nossa rotina, né? A ansiedade, ela está cada vez mais elevada. Então, essa sou eu, né? Depois a gente pode falar um pouco mais e aí a gente pode se conhecer melhor também. Eu adoro receber mensagens de vocês e conhecer vocês, né? Não só aqui pelos nomezinhos na live, mas a gente poder realmente trocar uma ideia mais próxima mesmo. Então, fiquem super à vontade para me chamarem lá no direct. Bom, vamos Maravilha. começar pela afetividade, então. O que é Vamos pedir afetividade, né? para o pessoal mandar o aviãozinho, compartilhar a live, porque vai ser uma super aula aqui para que você saia com a saúde mental ainda, sabe, com recursos, ferramentas, conhecimento, sabe, daqui a 50 minutos, 40 minutos, 50 minutos, saia daqui com mais recursos, tá bom? E a ideia, gente, é realmente trazer para vocês uma reflexão, né? E que vocês saiam daqui afetados, né? Porque o afeto também é isso, também é afetar. Mas eu sempre digo, nas aulas que eu dou, eu sou professora também, e eu sempre digo nas aulas que o meu objetivo principal é que as pessoas saiam daquela aula, daquele encontro, nem que seja um pouquinho diferente do que entrou, né? Com alguma coisa a mais, que a gente possa ser capaz de trocar e de agregar, nem que seja um pouquinho, né? Acho que é esse o objetivo, assim, porque tudo que a gente escolhe fazer na nossa vida, a gente está trocando não só o nosso tempo, né? Mas o nosso tempo de vida por aquilo. Então, eu sempre acredito que a gente tem que dar o nosso melhor para realmente fazer valer aquele tempo de vida que a gente está trocando. Então, podem acreditar que a gente vai dar o nosso melhor aqui para que esse momento realmente seja bacana e que realmente seja proveitoso, né? Eu falo pelo Wilson também porque eu conheço ele e eu sei o quanto ele é dedicado e maravilhoso em tudo que ele faz. Então, a ideia é essa, tá? Mandem os aviãozinhos aí para quem vocês acham que pode se beneficiar desse nosso bate-papo, que a gente vai tentar trazer um pouco de teoria, mas também para a vida real, né? Que eu acho que isso é o mais importante. O mais importante é a gente saber como aplicar isso no nosso dia a dia, nas nossas relações, né?
Muito bom, muito bom. E chegou aqui também o pessoal que veio de espiritualidade, sejam bem-vindos, bem-vindas, fiquem aí. Hoje nós vamos dedicar aqui o nosso tempo para passar um conteúdo inédito para você. Tem muita coisa que a gente vai falar aqui que você não vai ouvir em lives. Então a gente está tirando um pouquinho daquilo que a gente passa, né, no consultório, nos treinamentos, para dar uma luz aí para você. Se você está passando ou já passou por uma crise existencial, né? E coloca aqui nos comentários se você sabe o que é uma crise existencial. Coloca aqui embaixo aqui para a gente saber, porque eu já passei por várias. Mas existe um caminho que não é o único, mas é um caminho que a gente vai explorar aqui em um bate-papo não planejado, mas nós temos uma visão em comum, eu e a Bruna, que é levar um pouco de transformação para você na noite de hoje. Então, fica aqui, dedique 30, 40, 50 minutos para o seu desenvolvimento, porque vale a pena. Quando eu tomei essa decisão, eu economizei anos de sofrimento. E eu acredito que você que está aqui também, nos assistindo, quer encurtar essa via de fracasso, de desafio, de sofrimento. A gente não está aqui para sofrer, gente. A gente está aqui para romper barreiras. É diferente. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. E a Bruna, com toda essa simpatia, maestria, além de ser professora, é membro fundadora também do meu Recall, psicóloga, treinadora, atende também, né, clinicamente, né, Bruna? E assim, a gente tem um laço, uma amizade também muito bacana. Então, aproveitem desse momento, dessa sinergia, né, e levem isso para vocês. Estamos de boa? Coloca aqui se vocês estão prontos para a gente começar de zero. Não, coloca um sim aqui nos comentários se vocês estão prontos. Mas vamos lá, Bruna. A Bora afetividade. começar, então, esse papo, né? Bom, para a gente chegar na afetividade, a gente precisa entender o que que é afeto, né? A semana passada eu coloquei uma caixinha de perguntas nos stories e, assim, o que mais apareceu é que afeto é carinho, cuidado, demonstração com abraço, né? Com toque. E o afeto é tudo isso, mas o afeto é mais, né? Existem várias linhas que conceituam o afeto, mas o afeto, ele vem da palavra affectio, do latim, que é a disposição do indivíduo para algo. E tem como raiz a palavra afficere, que significa afetar, né? Fazer algo para alguém. Então, o afeto, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Quando a gente fala em afeto, a gente geralmente, né, conecta com abraço, com beijo, com palavras mais gentis, né, de carinho, de amor, de amizade. Mas o afeto, ele também pode ser raiva, ira, né, um sentimento de rejeição, porque o afeto, se a gente for pensar nessa linha de raciocínio de afetar, é tudo aquilo que nos afeta, né? Então, quando a gente Entendi. começou hoje a nossa live, tu trouxe a questão do óculos, né? Que o óculos quebrou e, enfim, com a demanda de trabalho não deu tempo de fazer um outro. E, nesse caso, tu lidou com isso de uma forma saudável, de uma forma tranquila, aceitando aquela circunstância que aconteceu na tua vida, né? É o melhor dos mundos? Não, não é o melhor dos mundos. É muito mais confortável a gente estar com o óculos inteiro, né? Mas algumas pessoas, talvez, tomariam outras decisões diante dessa situação, né? Poderia não se sentir confortável e cancelar a live, poderia tentar ficar na live sem o óculos, sem enxergar direito, né? Poderia ficar muito ansioso, com um nível de ansiedade muito alto, que paralisaria. Então, cada pessoa age diante de uma situação de uma forma diferente. Isso já tem a ver com a afetividade, que é muito singular, é muito de cada pessoa, é muito subjetivo. Porque a afetividade é um conjunto de fenômenos psíquicos que são experimentados e vivenciados na forma de emoções e sentimentos. E as emoções e sentimentos, elas são conectadas com a nossa história, com aquilo que a gente já viveu e como a gente aprendeu algumas emoções, né? Então, Lindo. amor para mim pode ser diferente da forma como tu experimenta o amor. A gente Uhum. sabe o que é amor,
mas cada um de nós tem uma experiência que é muito única sobre o amor. Então, diante das situações, é como a gente lida com elas. Então, o óculos, obviamente, né? O Will já tem uma caminhada de muitos anos de autoconhecimento, né? De saber lidar com as emoções, saber reconhecer as emoções. Com certeza, quando isso aconteceu, não foi bom, né? Ainda que por mais que a gente tenha muita inteligência emocional, muita regulação emocional, muito autoconhecimento, as situações ruins, elas continuam sendo ruins. O que vai ser diferente é como que a gente vai lidar com isso, né? Uhum. Não sei se faz sentido tudo isso que eu acabei de falar. Não só faz sentido, mas eu estou aqui ouvindo ativamente e tem uma ligação direta com inteligência existencial. Direta. Eu acabei de fazer as conexões aqui agora, porque o que nos afeta, né, a nossa forma de interpretar, a nossa visão de mundo, a gente usa na inteligência existencial dois pilares importantes: as condições e os fatos, a vida como ela é, a realidade nua e crua. E o outro pilar é a nossa capacidade neurobiológica, cognitiva, mental, emocional e espiritual de atribuir significado a esses fatos. Então, o nosso nível de percepção, nossa percepção da nossa própria identidade, do nosso ego, quanto mais expandida ela é, melhores definições e interpretações nós daremos para os fatos como eles são. Ou seja, aqui a gente já está falando de encarar a vida de uma forma diferente, de acessar recursos psicológicos para que a gente possa lidar com os desafios do dia a dia. E é isso que falta para a humanidade. A humanidade, ela tem o potencial, mas ela não sabe acessar os recursos psicológicos que elas têm. E aí é a inteligência existencial. A inteligência existencial, esse termo, ele nasceu na Universidade de Harvard em 1980. Na realidade, foi em 85 o professor Howard Gardner idealizou uma teoria, o psicólogo, né, das inteligências múltiplas, que eram 7. E aí, há uns 15 anos atrás, ele acrescentou uma 8ª inteligência, que era, se eu não me engano, a inteligência naturalista, que não tinha no composto ali de inteligências, que é uma predisposição natural do ser humano de se conectar com a natureza. Quem é que gosta de pôr do sol? Ou de ver a lua, nascer do sol, pôr do sol? Coloca aqui nos comentários para a gente saber. É uma inteligência que você está ativando em você. Essa inteligência todos nós temos e podemos acessar. Uma pessoa que diz assim, eu odeio a natureza, com certeza ela tem alguma disfunção, porque não é normal, né, você falar que odeia a natureza. Só se você odeia inseto, ser mordido por um bicho, e aí você generaliza e diz que você odeia a natureza. Não, gente, falar assim, nossa, acho o pôr do sol horrível. Tudo bem se você falar, a gente não vai te julgar. A gente só vai ativar o nosso sininho, né? Vem, vamos ler, vamos estudar, vamos acessar, porque tem benefícios não só espirituais, existenciais, emocionais, mas também físicos, científicos, né? Vitamina D, por aí vai. Então, quando a gente fala de bem-estar, Bruna, e quando a gente fala de afetividade com a abordagem que você traz de uma forma muito original e muito, sabe, leve, não é só afeição, não é só, né? Mas é aquilo que nos afeta, né, de uma forma recorrente também. Então, as pessoas que sofrem e que trazem todas as suas questões, as suas crises existenciais, elas estão sendo afetadas não só pelo meio externo, pelas condições como elas são, mas elas estão sendo afetadas pela visão de mundo que elas têm e a visão que elas têm delas mesmas. Então, se a sua visão sobre você é limitada, as interpretações dos fatos serão limitadas. E aí você vai ter ansiedade, estresse, depressão. Então, eu adiantei aqui a parte existencial, mas obviamente eu vou explicar um pouquinho mais.
Mas o que você achou disso aqui que eu trouxe assim nesse período? E vocês que estão aqui de 0 a 10, vocês entenderam alguma coisa que eu falei? É importante dar um feedback, porque aí eu redefino, dou exemplo. Quem quer exemplo? Pode pedir aqui nos comentários que a gente vai dar exemplo. Eu tenho certeza que a Bruna também vai trazer vários exemplos dentro desse contexto que a gente está trazendo. O que você achou, Bruninha? Sensacional. Tem uma teoria que é a linha psicológica que eu trabalho, que a gente trabalha com a flexibilidade psicológica. O que isso significa? Quanto maior a nossa capacidade de flexibilizar os nossos pensamentos, as nossas experiências, menor é o nosso grau de sofrimento. Quanto mais rígido eu sou, no sentido de ter muitas regras, né, de ter um pensamento mais rígido, menos aberto, maior é o meu sofrimento. Então, a gente trabalha muito para que a pessoa possa experimentar situações e ir construindo ferramentas para que ela possa lidar melhor com situações desafiadoras, como, por exemplo, alguns pensamentos que geram mais ansiedade, né? Dificuldades que acontecem na vida que estão fora do nosso controle, né? Um luto, um término de relacionamento, uma briga, uma reprovação, enfim. Então, a gente trabalha com a flexibilidade psicológica. Mas isso a gente não precisa trabalhar só dentro do consultório, né? Ou na terapia. Isso a gente pode trabalhar no nosso dia a dia, né? E como que a gente faz isso? Que eu acho que vai ter uma conexão bem interessante com a questão da inteligência existencial, porque é o ser, né? É como eu vou ressignificar algumas visões que eu tenho de mundo. E a gente consegue ampliar muito a nossa flexibilidade psicológica convivendo e conhecendo tribos diferentes. E quando eu falo em tribo, eu não estou falando tribo indígena, não apenas, tá? Mas também, quando a gente se dispõe e tem abertura de conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, pessoas que pensam diferente da gente, né? Viajar, por exemplo, é algo sensacional para a gente trabalhar isso. Quando a gente vai para um outro país, para um outro lugar, ou até mesmo para uma outra cidade dentro do nosso estado, né? Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou gaúcha. E o Rio Grande do Sul, dependendo da área que tu for, tem culturas completamente diferentes. Eu vejo, por exemplo, tem algumas palavras e alguns costumes que eu tenho com a minha família no interior do Rio Grande do Sul, que em Porto Alegre algumas pessoas não conhecem, não sabem o que é, dentro do mesmo estado. Olha então, isso. quanto mais a gente tem essa abertura de conhecer, de entender, maior é a minha flexibilidade psicológica, automaticamente eu amplio a minha capacidade de empatia, de conexão, de compaixão, enfim, uma série de questões que são super importantes para que a gente possa ter relacionamentos mais saudáveis e a gente possa se relacionar mais saudável não só com o outro, mas com a gente mesmo, né? Ter uma boa relação com a gente mesmo. Perfeito. E o que você falou aí, porque assim, o ser, né? Quando a gente fala de questões existenciais, elas estão relacionadas ao ser, não necessariamente ao fazer ou ter, né? É a questão de penso, logo existo, não. Sou, logo estou. É basicamente isso. Nós somos seres pensantes, sim, mas nós sentimos, né? Nós sentimos muito. E como você falou, a gente sente a perda. A gente não pensa a perda. A gente sente, né? Dói, né? Dá um nó na garganta. O coração fica ali, amargurado, né? E as emoções também. O primeiro encontro, né? As borboletas na barriguinha, né? Paixão. Então, esse jogo, né? O jogo da vida, emoções, sentimentos. E eu dou um exemplo. Uma pessoa que ela bateu o carro. Duas pessoas na mesma circunstância, no mesmo dia, no mesmo local, ao bateram o carro, é o mesmo fato. Você não pode mudar o fato. Ele é uma realidade concreta. Aconteceu. A forma como as pessoas vão lidar com essa batida podem ser completamente opostas.
Um vai partir para a briga, vai querer, arrumar confusão com o outro, e aí traz o que você falou. Quanto mais rígido, menos recurso tem para lidar. Então você vai acessar o que é mais primal, o que é mais instintivo. E o que é mais instintivo no ser humano? Né? Pode ser a violência, né? O mecanismo de defesa, de querer se defender, ou, né? Então, assim, pessoas que têm essa inflexibilidade, essa rigidez psicológica, é claro que elas terão, né, menos recursos psicológicos. Agora, é importante entender que pessoas inteligentes, que a ideia de inteligência que todos nós temos é de uma só. Ou a pessoa é burra ou ela é inteligente. E aí as pesquisas mostraram que nós somos multi-inteligentes. Todos nós somos dotados de múltiplas inteligências, desde a inteligência matemática, né, e linguística, a forma como a gente se comunica, se verbaliza, estrutura as frases, como a rapidez do raciocínio, de fazer uma conta mental. Isso são capacidades. Então, a ciência conseguiu, né, nos trazer uma visão de que nós somos multi-inteligentes. Então, uma pessoa ela pode ser não muito boa em matemática, mas ter uma inteligência espacial capaz de pintar quadros lindos. Eu vi você no Van Gogh. E eu aqui em São Paulo, né? Inclusive, hoje eu estou aqui com a Mari também, na Casa da Virada, fazendo reunião, que é justamente a curadora do Van Gogh, daqui de São Paulo. Olha E só que massa! eu estou aqui agora, eu Show! estou no cantinho aqui da casa, aqui em São Paulo, Vila Madalena. E o que acontece? A gente tem grandes mestres. Van Gogh, ele não era matemático, né? Ele tinha questões. Então, assim, às vezes a gente acha, inteligência. Então, eu tenho que ser muito inteligente para acessar o autoconhecimento cognitivamente, eu tenho que ser muito bom em matemática para ter uma vida na saúde mental. Não, você só precisa ser. E essa inteligência existencial, segundo o professor Howard Gardner, que não é um trabalho que foi muito desenvolvido no mundo, e eu estou mais ou menos aí pegando e compondo uma teoria há mais ou menos 6, 7 anos, trazendo um pouco da minha bagagem teológica, antropológica e filosófica também, e da psicologia, para tentar sistematizar um pouco melhor isso. Mas resumindo, porque acho que você ia fazer essa pergunta para mim, né? O que é inteligência O que existencial? é inteligência existencial e também qual é a diferença, né, da inteligência existencial para a inteligência emocional? Tá, tá, beleza. Então, assim, a inteligência existencial, segundo, né, todas as pesquisas do professor Howard Gardner, que revolucionou, né, essa questão de multi-inteligente, ele falou que ela é a mãe de todas as inteligências, porque ela é a inteligência que integra todas as outras. Uhum. Então, você saber se comunicar, saber que você tem limitações, né, na parte lógica, então você precisa trabalhar outras inteligências, como a espacial, sinestésica do movimento. E aí vem essa composição do que é inteligência emocional. A inteligência emocional, ela não está nessa grade, né, de Harvard, né, do professor Howard Gardner, porque ela foi desenvolvida por outro psicólogo da mesma universidade, que é o Daniel Goleman. E aí eles polarizaram algumas coisas, e existem duas inteligências que compõem a inteligência existencial, que eu vou explicar com exemplos para ficar mais fácil. A inteligência emocional é a junção de duas inteligências. A interpessoal, que faz parte da grade, que é a inteligência de olhar para o outro, de ter uma leitura. Opa, aquela pessoa não está passando por um bom momento. Essa pessoa que falou meio atravessado. Será que essa é a forma como a gente dá, né, imprime um ritmo nas nossas relações e dinâmicas, no trabalho, nas relações familiares, relações íntimas. Então, a inteligência interpessoal é que, sabe, é você olhar para o outro. E a inteligência intrapessoal é de olhar para dentro.
Então tem muita gente que até consegue olhar para o outro, mas tem dificuldade de olhar para si. Então quando você junta a capacidade de olhar para si e de olhar para o outro, você se torna uma pessoa emocionalmente inteligente. Tá? Então, isso é a inteligência emocional. E a inteligência existencial, ela faz um trabalho de pegar uma pessoa emocionalmente inteligente, que é muito importante, como você falou no início, ela tem, sabe, recursos, ela olha para ela, se autoanalisa. Opa, peraí, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, a pessoa colocou lá uma frase com duplo sentido. Deixa eu respirar aqui. Pode ser que ela esteja passando por algum momento. Deixa eu perguntar para ela, para ter certeza de que a mensagem é essa que a minha mente está tentando interpretar. Isso é inteligência emocional na prática. Só que, quando a gente trabalha a inteligência emocional, mesmo assim, nós teremos muitos problemas. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu sempre fui uma pessoa com uma tendência natural a ter mais flexibilidade nas minhas decisões, na forma de ver o mundo, desde a minha época de seminário. Então, eu não era uma pessoa rígida. Então, quanto mais rígido você é, mais sofrimento você vai ter. E isso não é só da psicologia, isso vem do budismo, do taoísmo, né, do catolicismo, do judaísmo. Isso é sabe, uma verdade universal. Quanto mais controle, quanto mais tudo que você força a barra, existe uma força oposta, também forçando a barra. Então, a inteligência existencial, ela vem como uma inteligência extra de integração. Exemplo, eu sempre tive essa inteligência de olhar para o outro, de olhar para mim, de interpretar, mas eu já passei por problemas financeiros graves, problemas de relacionamento. Chega uma hora que a conta chega, e aí eu tive um burnout, mesmo com inteligência emocional. Um burnout, o que é? Um esgotamento emocional, mental, físico, tudo de uma vez só, uma porrada só, assim, ó, pum! Você meio que perde o sentido das coisas. Você trabalha, você tem dinheiro, você tem carro, você tem uma esposa linda, você tem filhos e tal, e as coisas não se encaixam, não fazem sentido, você se sente esgotado. E aí a inteligência existencial, ela veio para mim como algo tipo assim, cara, vamos pegar isso aqui e organizar a mente e o coração. Porque ela já entra num campo de corpo, mente e espírito. A inteligência emocional, ela fica no campo cognitivo e das emoções. A existencial, ela começa a acessar um campo mais sutil, que é você trazer algo muito mais filosófico para dentro da vida, sem precisar ser filósofo, e você começa a montar o quebra-cabeças da vida. Se você é emocionalmente inteligente, legal, você tem um plus. Se você não é, você precisa também trabalhar a inteligência existencial para construir uma inteligência emocional melhor. Então, resumindo, a inteligência existencial é uma liga que harmoniza o nosso coração com a mente, uma pessoa inteligente, né, emocionalmente inteligente, para lidar melhor com os desafios reais da vida, que são cruéis muitas vezes. Por isso que tem muita gente que tem uma boa inteligência emocional, mas tem uma hora que a casa cai. Imagine uma pessoa que não tem inteligência emocional. A casa cai e leva muito tempo para ser reconstruída. Então, o que a gente traz numa abordagem existencial? A gente traz o ser humano entendendo que ele tem os seus traços de personalidade, a sua forma de se comportar, e ele tem também uma verticalidade, que é a maturidade do seu próprio ego, da sua própria percepção de identidade. E aí, quando você... um trabalho vertical, é um trabalho de flexibilização psicológica, que acontece através somente das experiências. E as experiências existenciais. E eu não estou falando das experiências espirituais. Porque a experiência existencial, ela pode ser só cognitiva, ou ela pode ser só espiritual, ela pode ser uma junção de todas essas.
né? Exemplo, quando você está numa crise existencial, aí eu faço essa pergunta. Né? A gente já conversou, né, Bruno? A gente sempre passou por crise existencial. Vou fazer essa pergunta para o pessoal que está aqui. Quem aqui já passou por uma crise existencial? Aquele momento que você não tem resposta para as perguntas mais complexas da sua vida e você fica lá. Muitas vezes a gente cai refém na rede de oportunistas, de manipuladores, porque a gente está num vazio. O vazio existencial é uma busca do ser. E ele se torna um vazio dolorido porque a gente está tentando ser através do ter e fazer. Então há um desequilíbrio. Então, mesmo que a gente tenha as inteligências, mas elas estão desconectadas, você precisa da inteligência existencial para unir esse quebra-cabeças. Então, você saber exatamente, né, que você precisa melhorar a comunicação, que você precisa ter mais empatia, que você precisa acessar um campo mais sutil. Gente, coloca aqui nos comentários se vocês entenderam alguma coisa que eu falei. Eu faço essa pergunta, é brincadeira, o pessoal entende sim, porque tem dois livros falando sobre isso. São dois best-sellers, né, que é o Recall e o Apenas Seja. Então lá, a gente tem lá os 6 tipos de pessoas, as 4 camadas, os 4 níveis de consciência. Depois eu acrescentei mais mais uma 7ª categoria e mais uma 5ª camada, um estágio de consciência. E aí a inteligência existencial, ela é isso, ela vem sendo a mãezona, né, que nos dá um sustento que envolve confiança, que envolve algumas competências, que eu chamo de competências existenciais, como, por exemplo, a autenticidade. Você começa a se sentir mais autêntico, né? E essa autenticidade, ela te leva para a originalidade. Da originalidade, você se torna mais... você acaba trabalhando a autoestima. Junto à autoestima com a originalidade, você se torna mais seguro e autoconfiante, porque você fica mais irresistível, vamos dizer assim, né? E isso a gente trabalha um pouco também com os terapeutas, porque tá aí esse lance do irresistível não é com um tom de sedução ou sexual, mas é aquela coisa de você, sabe, ter uma verdade e ter um poder de autoexpressão sobre essa verdade. E isso só vem através de um trabalho de autenticidade. Então, por isso que o meu segundo livro foi Apenas Seja, o caminho da autenticidade para uma vida real. Você pode escolher ter uma vida real através do autoconhecimento, da inteligência existencial, ou uma vida fake. A vida fake pode trazer prazer a curto prazo, mas ela vai trazer dor no médio e no longo. Então, a inteligência existencial é meio que um caminho para a gente poder entender que é possível adotar comportamentos que tragam prazer de curto prazo, que seja bom para você, que seja bom para quem você ama e que seja bom para o mundo. Curto, médio e longo prazo. Falei pra caramba, mas aí você falou que queria ouvir o lance da Não, inteligência artificial. sensacional, muito bom. Eu gosto muito de te ouvir, porque eu acho que é super fácil de entender e traz uma visão que para mim é nova também, né? E que faz muito sentido, que assim é nova, mas ao mesmo tempo está muito conectado com tudo aquilo também, né? Que tem nas minhas caixinhas de bagagem aí. E uma coisa também que eu gosto de falar muito para as pessoas é que assim, qualquer pessoa pode desenvolver o Deu autoconhecimento, é uma aquela chave. travadinha aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Travou? Sim. Oi, Voltou? Será que voltou? Para mim tá ok. tá ok. Tá. Só Eu sempre digo que o autoconhecimento é aquela chave que a gente escolhe ter ou não ter. Ela é a porta, é a chave que abre a porta da felicidade. Porque eu só vou conseguir ser feliz, né? Curtir realmente meus momentos de alegria, porque a gente sabe, a gente não é feliz o tempo inteiro, nem alegre o tempo inteiro, né? A vida é esse sobe e desce e é assim mesmo e não tem jeito. Mas eu só vou conseguir curtir aqueles momentos de alegria e de felicidade se eu abrir com essa chavezinha. Porque senão, por exemplo, se eu não tenho esse autoconhecimento, se eu não sei gerir minhas emoções, eu posso estar. Isso eu escuto com tanta frequência no consultório, mas tanta frequência que vocês não fazem ideia.
Eu nem consegui curtir isso que está acontecendo, eu não consigo ficar feliz pelo que está acontecendo na minha vida, porque eu sei que já vai acontecer alguma coisa ruim. Então, a pessoa não está aproveitando aquele momento porque ela já está preocupada na coisa ruim, na próxima coisa ruim que vai acontecer, que não aconteceu ainda. Então, a vida começa a ficar pesada, porque a vida já é esse altos e baixos e a gente vai ter que lidar com as situações adversas, porque faz parte. Só que se eu não aprendo a curtir os momentos alegres, a minha vida passa a ser cinza. E aí é um problema. E aí é um prato cheio para a depressão chegar, né? Para a ansiedade disfuncional chegar. Então, quanto mais autoconhecimento eu tenho, melhor eu vou saber gerir isso e vou conseguir me conectar com o momento presente. É justamente isso que você falou é chave, porque eu mesmo já passei por isso. Você falou, eu dei uma risada exatamente porque eu me encaixei. Eu falava assim, acontecia alguma coisa de bom na minha vida, eu falava, ih, lá vem desastre por aí. E aí você entra numa neura, né, de achar que, porque isso é uma crença de merecimento, tipo, eu não mereço ser feliz. Se acontecer alguma coisa, você já quer e já atrai, né, alguma coisa de ruim. Você já está aberto a lidar, você já está acionando mecanismos de defesa para lidar com algo que nem sequer aconteceu no meio de algo bom que está acontecendo. Então, eu acho que isso é uma característica de uma inflexibilidade, né? E aqui alguém perguntou, e agora é a hora de vocês fazerem perguntas. Tem várias perguntinhas aqui, tá? Uma delas, Bruno, alguém perguntou qual é a sua linha da psicologia. Ah, ótimo. Para se tiver psicólogos aí, eu sou da terceira onda, como chamam, né? Que é a linha das comportamentais contextuais. Eu trabalho mais precisamente com ACT e FAP. A FAP, principalmente, que está super relacionada com emoções, tá? Então, é essa linha, comportamental contextual. O que significa, né? Que eu trabalho com mudanças de comportamento, levando em consideração o contexto que a pessoa vive, treinando o cérebro dela para estar presente no momento presente. É um pouco Perfeito. complexo, tá? Mas se vocês não entenderem, depois eu posso explicar um pouco melhor. Aí a gente vai ter que tomar outro café para falar sobre isso. Isso é bom pra caramba. É, Eu a, vi que pa- subiu uma outra perguntinha aqui, que é como desenvolver o autoconhecimento. E eu achei sensacional essa pergunta, porque às vezes as pessoas pensam, eu só vou conseguir ter autoconhecimento se eu pagar terapia? Eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Como é que eu faço para me autoconhecer? Gente, o autoconhecimento, ele exige duas coisas que são gratuitas e que a gente tem e que a gente precisa exercitar. Uma delas é coragem. A gente precisa ter coragem para olhar para a gente. E a outra é humildade. A gente precisa ter humildade para querer conhecer quem a gente é. Então, quando a gente tem coragem, né, e humildade, a gente consegue se desenvolver. Porque se eu tenho aquele pensamento de que eu não sou o problema são os outros, esquece autoconhecimento. Porque o comportamento dos outros está completamente fora do meu controle. Não há nada que a gente possa fazer a respeito do comportamento do outro. A única coisa que a gente tem controle é o nosso comportamento. E a partir disso, como eu quero trabalhar isso. Então, são duas coisas gratuitas: coragem e humildade. Né? E quando o Wilson trouxe dois conceitos que eu acho que eu sou fã desses conceitos e eu acho que faz toda a diferença, que é a conexão com a nossa existência, que é a autenticidade e a originalidade, que é diferente. Aí eu gosto de trazer algumas polêmicas para a gente poder pensar, né? Que é diferente daquele pensamento. Ah, eu sou assim e os outros que me aceitem. Eu sou autêntico. E aí a Você é pessoa, arrogante. né? E aí a pessoa é grosseira, e a pessoa não tem filtro nenhum para falar as coisas, né? Trazendo um discurso de autenticidade, de sinceridade. Eu adoro, porque muitas. Ah, mas eu sou sincero mesmo. Gente, isso não é sinceridade, isso é falta de educação pura, sabe? É arrogância. Então, quando o Wilson trouxe isso, eu acho sensacional. Porque para a gente conseguir ser autênticos e originais, a gente precisa se aceitar como a gente é. Aceitar como a gente é não significa resignar, certo? Tá. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que
pela minha cultura, eu sou do Sul, né? A gente já tem um jeito de falar mais impositivo. O meu tom de voz é um tom de voz mais alto. Quando eu vou falar, muitas vezes eu já falo me posicionando. Então, por várias vezes, eu fui mal interpretada pela minha forma de me comunicar. E eu lembro que algumas vezes eu dizia, mas gente, eu só tô falando. Eu não tô brigando, eu só tô falando. E eu sou uma pessoa que eu detesto briga, é muito difícil. Olha, para eu entrar numa briga é muito difícil, eu sou super da paz. Mas o meu jeito de falar passava essa imagem. Ainda passa de vez em quando. Mas é algo que eu preciso trabalhar, né? Não é porque é o meu jeito, porque eu sou do Sul, que as pessoas... se tá afetando as pessoas de alguma forma, isso me pertence também. Né? E eu preciso olhar para isso. Como que eu posso ser, talvez, um pouco mais gentil no falar? Como que eu posso ser um pouco mais receptiva no falar e não agressiva, né? Porque a agressividade, ela afasta. E a minha intenção não é afastar, a minha intenção é aproximar. Só que quando eu vou de uma forma muito agressiva ou muito impositiva, eu acabo fazendo exatamente o oposto do que eu quero, que é afastar as pessoas, né? Uhum. E quando você traz isso para a sua consciência, ou seja, você se dá conta disso, você está trazendo uma autoanálise, né? Você está se analisando. Essa percepção, né, requer o quê? Um amadurecimento do seu ego para trazer para a consciência e falar, eu preciso trabalhar isso. E aí a gente vem, volta para a humildade. Quando você falou coragem e humildade, me chamou a atenção, porque são duas outras competências existenciais já mapeadas. Porque a humildade, ela é justamente aquilo que não deixa o seu ego subir, né, para a cabeça e você perde a noção, né? A pessoa perde a noção. Você já ouviu falar? Você quer conhecer alguém e dê poder para ela, né? E ela estava aqui, agora ela está aqui, agora você sabe quem ela é. Quando a gente tem humildade, você pode fazer qualquer transição, sair daqui e vir para aqui, e você vai saber o propósito de estar aqui. Porque isso é inteligência existencial na prática, no nosso convívio. Porque a inteligência existencial ela está relacionada com essa maturidade. Ou seja, pessoas existencialmente inteligentes, elas são corajosas e humildes. Ou seja, é a verticalidade do ser. Quanto mais você expande a consciência, mais você vai acessando canais e interpretando os fatos da sua vida, interpretando os traumas, as perdas, os lutos, e você vai tentando encontrar o propósito em cada coisa. O que eu quero dizer com isso é que uma das raízes do sofrimento do ser humano é a necessidade de reagir a tudo. E eu sempre falo nas sessões existenciais para algumas pessoas, cara, vamos trocar essa reatividade de ficar reagindo a tudo e trocar por proatividade. E proatividade é você buscar autoconhecimento. E você falou uma coisa assim maravilhosa, cara. Você tem que ter humildade e coragem ao mesmo tempo, porque a coragem vai te fazer dar o primeiro passo, que seja fazer uma terapia, uma sessão de impacto, ou fazer um treinamento, ou ler um livro, ou simplesmente, sabe, quebrar o silêncio com alguém, falar com seu pai, a sua mãe, o que aconteceu na tua infância, que você arrasta isso para o seu presente. E a inteligência existencial é composta de várias competências, e você trouxe a coragem e a humildade. Então, é muito lindo esse bate-papo, porque ele está sendo direcionado pela nossa inteligência existencial. E as pessoas que estão aqui, porque a nossa inteligência emocional está tendo um papel aqui, de eu saber a hora de pausar, falar, ouvir, tal, de interagir com as pessoas. Tal. Mas a inteligência existencial é justamente aquilo que está nos colocando em um campo sutil de alinhamento e harmonização, porque a gente se conhece há 2 meses. E se a gente perguntar para as pessoas aqui, quanto tempo vocês acham que eu conheço o trabalho da Bruna e a Bruna conhece o meu trabalho? Coloquem aqui nos comentários. Né? Eu poderia ter feito essa enquete antes. Mas isso aqui, o teu nível de entrega ao autoconhecimento te permitiu
uma expansão na sua verticalidade. Vou te dar o exemplo. Você falou da sua voz, do tom de voz, atrelada ao regionalismo, né, do sul e tal. Isso é a horizontalidade. Seu estilo de comunicação, personalidade, mais dominante, mais influente, menos influente. E para lidar com tudo isso e encontrar um ponto de equilíbrio só através da verticalidade. E essa verticalidade é a inteligência existencial, integrando, né, o eixo X e o eixo Y da vida, integrando isso. E é a única forma que a gente tem de acessar e de sermos menos reativos. Ou seja, o que é a reatividade? É quando você reage a tudo, você não tem recurso, né? Você vai partir para a briga, né? Você não sabe conversar, não sabe ouvir, e aí é sofrimento na certa. E a proatividade é você trazer todas as inteligências. Você é bom de dança? Coloque a dança, integre a dança no seu trabalho como hobby. Você é bom de fazer contas, você é bom de pintar? Traga os seus talentos, traga as suas habilidades, traga a natureza, traga o seu conceito de Deus, de divino, né? Traga tudo. Isso é inteligência existencial na prática. Então, quando eu entro lá, faço uma meditação, às vezes, eu abro a câmera e faço uma meditação, fecho os olhos, não tem script aquilo. E não é porque eu sou uma pessoa que já decorou vários scripts, não. É porque vem da poesia, que brota de dentro do coração. Porque houve, em um momento, uma permissão de acessar esse campo do belo. E o belo, né, ele está no olhar de quem vê, de quem contempla. Né? E isso é uma sutileza da vida. O Roberto Honório, do Back to Dance, quanta gente linda entrando aqui. Então é isso. A gente precisa, a inteligência existencial, ela tem essa abordagem agora, do ponto de vista terapêutico, ela é lógico e intuitiva. Então a gente trabalha, né? Existe um protocolo? Sim. Existe um mapeamento, uma ciência de comportamento? Sim. Mas ela abre um campo que é o campo da espiritualidade. E é por isso que eu dedico a minha vida a desenvolver esses projetos, pautado na inteligência existencial, porque você inclusive consegue criar negócios com ela. Você consegue trazer um marketing existencial, uma abordagem existencial para tudo, porque a gente vai olhar a horizontalidade e a verticalidade do ser humano. E isso a gente consegue mudar culturas, a gente consegue mudar empresas, a gente consegue mudar tudo que precisa ser mudado para seguir a mudança do mundo que é espontânea. A gente não está aqui para mudar o mundo. Eu estou aqui para mudar o mundo ele já muda, né? Sozinho. A gente está aqui para mudar junto com o mundo, né? E darmos as mãos, porque tudo é existencial. Nada escapa ao que é existencial. Então, a inteligência existencial, eu nunca falei dessa forma, porque cada vez que eu abordo o assunto, vem mais recursos. A gente abre o campo sutil para ajudar no cognitivo, entendeu? É um papo para mais 3 horas, mas a gente... Olha isso, Bruno. São 21 Sim. minutos. Vai dar 1 hora de bate-papo quase. Pessoal, coloca um emoji aí. Não é para gente, é para todo mundo que está aqui. Você que está aqui entrou. Fica mais uns 5 minutinhos para a gente fazer o fechamento. A Bruna também vai me ajudar a fazer um fechamento aqui. Deixa um emoji para todo mundo que está aqui. Dá um joinha aí. Olha quanta gente entrando agora. Bom, pessoal, vocês que entraram agora, a live vai ficar gravada por 24 horas. Depois ela vai lá para a nossa comunidade. Pode ser? Pode ser, Bruna? Vamos deixar 24 horas aqui. Perfeito. As pessoas, porque essa é uma aula, né, introdutória e tal. E tudo que nós passamos nessa live, nós fomos afetados de alguma forma. A live inteira foi afetividade. Em todos os tons, né, em todas as formas. E Bruna, o que você está achando dessa experiência aqui hoje? Nossa, para mim está sendo muito rico, muito rico. E
E essa interação, por mais que não dê tempo da gente ver quem escreveu o que colocou o que, vocês estão nos afetando, a gente está afetando vocês, e isso está sendo criado junto, em conjunto. Eu acho isso muito incrível. E, Will, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre gosto de sair de alguma aula, de alguma live, com alguma coisa prática que as pessoas já possam colocar no seu dia a dia. Eu posso deixar uma tarefa para as pessoas fazerem em casa ou quando sentirem vontade? Pode ser? Por favor, também Eu quero acho fazer. que assim, às vezes as pessoas não sabem por onde começar o autoconhecimento, né? E isso é algo que muitas pessoas têm muitas dúvidas e a gente não é ensinado ao longo da nossa vida a identificar emoções, por exemplo. E eu vejo muitas vezes que as pessoas elas têm muita dificuldade de entender o que elas estão sentindo, por que que elas estão sentindo, e isso é a base para que a gente possa, né, ir subindo alguns degraus da inteligência emocional. Então, eu sempre gosto, para quem quer começar o autoconhecimento, e aí eu peço que vocês peguem as mãos aí da coragem e da humildade, né? E que vocês tenham um papo com vocês, tá? Não é para mim, não é para o Will, não é para ninguém. É vocês com vocês, tá? Eu sempre gosto de começar pelas emoções primárias, que são aquelas emoções que qualquer ser humano no planeta sente, tá? Se não for psicopata, mas aí a gente entra num outro papo, né? Aqui todo mundo é neurótico, digamos assim, todo mundo normal, né? Que tem emoções. Então, todo mundo sente que são as 5 emoções do Divertidamente, que é medo, tristeza, vão anotando aí, tá, gente? Quem quiser colocando nos comentários já coloca. Medo, tristeza, raiva, alegria e nojo, certo? Então, muitas vezes as pessoas têm vergonha de sentir algumas delas, porque eu acho que algumas delas ficaram meio, né? Hoje em dia, nesse mundo das redes sociais, parece que a gente não pode nem ficar triste nem ter raiva, que é errado sentir isso. Gente, não é errado, tá? Todo mundo sente. É ser humano, sente. E essas são emoções que elas são involuntárias, tá? Elas vêm sem a gente autorizar. A gente é que tem que aprender a lidar com elas. Então, para começar o nosso desenvolvimento, né, pessoal, o nosso autoconhecimento, peguem essas 5 emoções e anotem 3 coisas, tá? Que vocês sentem medo, sentem raiva, ficam alegres, deixam vocês tristes e sentem nojo. Comecem por aí, identificando. Depois, tentem buscar alguma situação, a mais recente, que vocês sentiram raiva. E tentem reviver essa situação, tá? Observando o que vocês sentem. Geralmente, quando a gente revive algo que foi muito intenso, a nossa tendência é sentir uma intensidade mais suave alguns sintomas que a gente sentiu naquela situação estressora. Só observem e aprendam como o corpo de vocês reage diante disso. O nosso autoconhecimento é assim. É o nosso corpo e a nossa mente. É a gente conhecer que reações físicas eu tenho diante do medo, que reações físicas eu tenho diante da raiva, que pensamentos vêm na minha cabeça logo que eu sinto raiva, logo que eu sinto medo, logo que eu sinto nojo. E é aí que a gente começa o nosso autoconhecimento. As meditações, por exemplo, são excelentes formas também de autoconhecimento, né? Porque vocês vão entender o que vocês estão sentindo, desconforto, ansiedade, quero que acabe logo, que coisa chata, estou gostando, estou conseguindo, será que eu estou conseguindo? Tudo isso é autoconhecimento. Então, a tarefa, digamos, é vocês identificarem, tá? As 5 emoções primárias. Eu tenho certeza que quando vocês conseguirem identificar as situações que acessam, né, que despertam essas emoções, vocês vão começar a ficar mais atento no dia a dia ao que vocês estão sentindo, por que estão sentindo, e olhar para vocês. Quando buscarem essa situação de raiva, tentem não colocar o foco na pessoa que gerou a raiva em vocês, porque geralmente a gente sente raiva de alguma pessoa, né? Ou de alguma situação que tem alguma pessoa envolvida. Tentem não focar no comportamento da pessoa que deixou vocês com raiva, mas do porquê vocês conectaram com a raiva diante desse comportamento. O que fez conectar a raiva? Nunca é sobre o outro, gente. É sempre sobre nós, tá? Então, acho que era mais ou menos isso. Eu sempre gosto de deixar alguma coisa prática
Porque quem tá aqui, tá? A gente ficou com uma média aí de 40, 50 pessoas, e eu vejo que tem algumas pessoas que estão desde o início. Quem tá aqui hoje, com certeza já tem um nível de autoconhecimento diferenciado de outras pessoas, porque ficar nos ouvindo uma hora, fechou uma hora exatamente agora, tá aqui com a gente durante uma hora, não é para qualquer pessoa, não é. São papos que obriga a gente a olhar para a gente, tem que ter coragem, porque olhar para as nossas sombras, para os nossos defeitos, dói, não é bom. Mas é possível que a gente possa trabalhá-los, melhorá-los. Somos humanos, gente, somos humanos, tá? Todos nós aqui, tanto eu, o Will, vocês que estão aí, todos nós estamos aqui compartilhando uma existência humana, que significa que é uma existência imperfeita, tá? Então não podemos exigir que a gente seja perfeito e acerte sempre, né? Então era isso que eu queria, gente. Obrigada, já falei demais. Maravilhosa, daria para ficar mais tempo aqui. Bom, tem gente aqui que se enquadra na categoria de ET, né? Mas, né, são todos humanos. É, a galera que chegou, oi Jéssica, a Kíria, as pessoas que passam pelos processos existenciais, né? A crise existencial, ela tem um lado muito positivo, que quando você está num estado de confusão, num estado de inquietação, um desconforto na tua vida, e você está proativo em buscar respostas, é o primeiro sintoma positivo de que você vai alcançar as respostas. Porque você teve a coragem de chegar e identificar que você está em crise. Eu falei, existe algo além do materialismo, além de tudo que eu tento usar para preencher esse vazio. Então, esse exercício de reconhecer as emoções, ele é uma base fundamental para a gente começar o nosso trabalho de identificar e aparar essas arestas que a gente precisa e diminuir o nível de reatividade. Diminuindo o nível de reatividade, você começa naturalmente a ser mais proativo. E o que é ser proativo, Bruna? É justamente você trabalhar a inteligência existencial e ser proativo é sempre fazer as perguntas. E aí a gente volta para a dinâmica que você trouxe, que é um exemplo de como você vai se questionar amorosamente todos os dias, mapeando as suas reações. Então, coloque isso como exercício também, o quanto eu tenho sido reativo. Quantas discussões eu engajei hoje? Quantas respostas atravessadas eu dei hoje? Ou o contrário, quantos sapos eu engoli hoje? Porque é uma reatividade implosiva, né? Você está reagindo dentro, né? Você tá... Então, vai mapeando isso, faça essas perguntas. E outras práticas, como a meditação, mindfulness, nós temos na nossa rede vários especialistas. E eu também conduzo meditações. Vocês têm meditações gratuitas lá no meurecall.com. Vai na minha bio. E o recadinho, Bruna, você tem agenda de atendimento junho e julho, é isso? Quem quiser entrar em contato com você. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, a minha agenda ela tá com fila de espera, tá? Eu não tenho Tá. ainda, eu não tenho como dizer quando que vão abrir vagas, porque tudo vai depender dos processos de alta, tá? Então, eu já tenho alguns processos que estão na manutenção. O que que significa? A manutenção é quando a pessoa já passou pelo processo e agora está só mantendo, né, o que a gente já trabalhou. Isso pode demorar 2, 3 meses. Então, eu não tenho como garantir. Mas é só entrar em contato e deixar na lista de espera que eu vou indo de acordo, né, com a chegada. Mas tem uma coisa super importante que eu quero convidar o pessoal, que é um projeto que a gente está juntos, né, Will, que são os Minutos de Afetividade no meu Instagram, toda segunda-feira, às 20h20 também. Eu trabalho mais ou menos meia hora, 40 minutos, sobre temas, e principalmente de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, né? Então, algumas ideias que já me deram é trabalhar comunicação não violenta, trabalhar controle emocional, regulação emocional, ansiedade. Então, quem quer, que eu tô ainda com aquela pergunta, como desenvolver o autoconhecimento, né? Quem quer se desenvolver, vai lá, me segue e esteja comigo nas segundas-feiras. Toda semana a gente vai trazer conteúdos. Então, por enquanto, eu estou tentando, né, ajudar mais pessoas através dos minutos de afetividade. Não sei se era isso que tu ia falar.
Eu não tô te ouvindo. Ah, tá. Agora sim. Só para enfatizar que aqui na Virada Existencial, no meu canal, segue lá o perfil, os 3 perfis, para você não perder nada. Então, gente, é gratuito. A Bruna está disponibilizando o tempo dela para fazer praticamente uma live terapia toda segunda-feira. E talvez com essa demanda que você tem de lista de espera, é bem provável que você futuramente crie uma terapia em grupo, né, Bruna? E aí, quem já estiver na lista de espera pode ter um processo encaminhado, não individual, mas pelo menos em grupo, para trabalhar essas questões e dentro da especialidade da Bruna, que é a ansiedade, e outros temas também decorrentes disso. Então, entra lá, manda um direct para ela, entra, né, nessa lista de contato e ela vai sempre manter, né, e atualizar vocês sobre essa questão de tempo. Eu entendo isso. Bom, eu aqui para essa live eu dou sempre um presente, né? Um presente e um recado. O presente é que vocês têm lá no meurecall.com, no link da minha bio, vocês entrando lá hoje, vocês conseguem acessar o audiobook do meu livro gratuitamente. Então, o audiobook Recall, é um best-seller, ele foi e está sempre nos tops. Só que a gente fez uma versão em áudio que eu narro o livro, então ele tem quase 4 horas de narração. É um livro bem fácil, assim, sabe? Você precisa parar, não dá para, né, dirigir e querer entender tudo que está falando ali, mas tem lá de presente para vocês. E também uma vaga de sessão comigo. Eu sempre libero, aí não é gratuito. Manda um direct se você tiver interesse em fazer uma sessão individual. Eu abri uma vaga no mês Estou abrindo uma vaga em maio agora. Então, quem quiser, e geralmente eu faço isso, mas a minha agenda é muito lotada, mas eu faço. E aí eu abro uma vaga também, mando um direct lá, se você tiver interesse em fazer uma sessão existencial. Algumas pessoas aqui eu já vi que já fizeram. Então, nós temos 2 testes. Inclusive, eu quero te mandar depois os testes para você dar uma olhada, que é o teste dos 7 valores e o teste de nível de consciência. A Show. gente consegue mapear o estágio do ego. Ótimo. Uhum. Então, isso nos dá muitos recursos para trabalhar níveis de ansiedade, trabalhar de forma preventiva também depressão, e são 2 ferramentas de autoconhecimento que para mim, na minha análise, tudo bem que uma foi um trabalho autoral, a outra tem 50 anos de pesquisa embutida, né, e ferramentas validadas. Alguém falou que fiz, é maravilhoso. Então a gente traz um conhecimento, um autoconhecimento muito acelerado num curto espaço de tempo, que a pessoa fica meio zonza, assim, né? Porque vai na existência dela. Ela ultrapassa o campo cognitivo. Algumas experiências em sessões a gente tem meditações customizadas, que a gente acessa um campo completamente sutil e inesperado. E aí você atrela aquilo ao mapeamento da consciência, assim, uma experiência linda e maravilhosa. Então manda um direct, né, para o Will Semon ou Virada Existencial para ver se você consegue essa vaga. Bruna, eu quero te agradecer imensamente. A gente está só no início dessa jornada e você sabe que são muitos profissionais como nós dentro do Miracle, mas a gente tem essa conexão, né, e você já tem uma participação dentro da virada existencial do meu recall, esse trabalho dos minutos de afetividade, que vai agregar muito. Eu tenho muito a te agradecer, né? Por você ser quem você é. E a gente finaliza por aqui, né? E vocês que estão aqui, vou dar um tempinho para vocês seguirem lá a Bruna, né? E também, quem quiser, aqui o perfil, né? Virada Existencial e meurecall.com. Acho que eu dei todos os recados. Eu vou agora, daqui a pouquinho, descansar. Bruna, se quiser só falar as últimas palavrinhas para a gente Só encerrar. agradecer mesmo, de coração. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Will, sem palavras, eu acho que está sendo tão enriquecedor, tão potente, tão transformador esse nosso encontro, né? Esse nosso projeto juntos. E, gente, obrigada por trocarem comigo, né? Por compartilharem com a gente aí mais de 1 hora de vida. Obrigada mesmo. Um beijo e um bom descanso para vocês.
Beijo, pessoas. Cheiro de luz aí, como a Kíria fala, né? Gratidão. Vai seguindo aqui, vou dar um tempinho para vocês seguirem. Segue lá, entra na lista lá da Bruna. Quem quiser essa vaga aí existencial, manda um direct para mim rápido, porque é só uma vaga. Mas se 2, 3 pessoas mandarem, a gente coloca lá em junho. Não tem problema. Vocês entram também na fila. Não tem problema. É? Tá bom, gente? Gratidão. Deixa um emoji aí. Vai seguindo, vai seguindo. Bruna, um beijo enorme para você. Em breve volta ao Rio para a gente, né, planejar ainda mais aí outras coisas, outras novidades aí, né, que estão por vir. Tchau, tchau, gente.